File do campeão do semanal de Abaetetuba, em Abaetetuba, Pará. O deck profile do Edinaldo, que é o de Salamangreat. Edinaldo, vamos começar aí o deck profile. Vamos lá. Primeiramente, Três Gazelas, a carta mais forte do deck, que começa quase todos os combos e também consegue organizar a mão enviando para o cemitério, o que eu necessito. Por mim vai a 1 da próxima. Vai nada. Vai sim. Três Spin. Também é uma carta excelente, comba com a Gazela e é um nível 3 que vem muito fácil do cemitério. Só uma. Da Raposa. Apesar de muita gente usar 3, eu acho que só uma é necessário. Não vejo necessidade de usar 3 dela. Apesar de que ela escava o topo do deck. Mesmo assim, eu acredito que uma é o suficiente. Um Plumático, um Jaguar e um Falco. Um de cada é o suficiente no deck, até porque são cartas que eu não quero começar com elas, a não ser esse peruzinho, esse pavão, sei lá que porra é essa. Mas são necessárias ter pelo menos uma cópia delas no deck. Combo Speedroid, muito bom. Me garante um rank 3, que é o rank 3 do deck. Então é um combo muito bom de jogar. Duas Joaninhas. Achei muito pesado usar 3 no deck. Apesar de que eu quero abrir o jogo com ela na mão, mas de jeito nenhum eu quero vir com as 3 na mão. Então eu achei apenas 2 necessárias. 2 Búfalos, pelo mesmo motivo da Joaninha. É uma carta que eu quero abrir na mão, mas também não é uma carta que eu quero abrir com 3 dela. 2 é excelente porque eu posso descartar um para ligar o efeito do outro. Então acho que só 2 é o suficiente. De Hand Traps eu usei 3 Ash, 3 Effect Veilers, 2 Amos Caveira e uma Ghost Ogre. Suficiente, apesar de que tem muita Hand Trap no deck, mas elas não atrapalham muito, porque o deck comba com poucas cartas. Então eu acho suficiente isso aqui de Hand Trap. De magia, 3 Círculos, Salamangreat, uma excelente carta. Ela pode buscar o Salamangreat, além de proteger um em campo, deixando ele inafetado. 3 Khaled, porque eu preciso jogar, então é sempre bom sair com uma na mão para evitar principalmente Ghost Ogre ou cartas que vão impedir de eu buscar. Às vezes eu necessito buscar uma carta em específico. E também é uma boa carta para cauterar o oponente, atrasa bastante. Uma Fusão de Fogo, que foi uma carta essencial para me ganhar, principalmente contra Tuidraco. E na final também me ajudou bastante para tirar o Linkuriboh do oponente. E eu acho que só uma é necessária no deck, até porque é uma carta que eu não quero abrir na mão. Se eu necessitar dela durante o duelo, eu posso buscar com o efeito da Gazela e do Wolf. E também é muito boa para Mirrormatch. Um Santuário é uma carta que definitivamente eu não quero na minha mão, até porque eu preciso dela para ligar o efeito do bichinhozinho, do extra deck, para buscar ela. Depois de colocada no campo, dificilmente alguém tira ela, porque o efeito dela não é tão ofensivo assim no turno do oponente, então ele vai gastar Twin Twister, Tifon e outras coisas. E é uma carta que definitivamente eu não quero abrir com ela na mão, então por isso eu uso só uma cópia. Uma Foles, um Terro Tolo, para mandar normalmente o Spin para o cemitério ou algum outro Salamangreat que vai ligar efeito. Só uso uma dessa também, é muito boa para fazer especial sumo, mas eu acho que é uma carta que eu também não quero abrir com 2 na mão. Se vier uma, ótimo, se não vier também não vai fazer tanta diferença. De traps, eu usei os 3 Solens, uma Judgment, um Ornn e um Strike. Como o deck precisa de pouca carta para combar, então é muito bom para usar trap nele. E uma Rage e um Rugido, que são as cartas do deck mesmo. São cartas muito fortes, principalmente a Fúria, e são cartas que eu posso acessar também com uma certa facilidade pelo efeito da Gazela. De extra deck, eu usei 2 gatinhos desse, apesar de que eu senti falta de um terceiro, mas eu precisava dar espaço para outras cartas no extra deck, então eu usei apenas 2. Usei 3 Wolf, a carta principal do deck, ela que regenera a mão e também é alvo para Fúria, e quando o efeito dela é ligado eu posso recuperar monstro também.
principalmente a Ashe, assim como a Gazela do Cemitério. É uma carta muito boa. Usei apenas 2 dele, um de cada arte, que é uma carta que quase sempre eu uso ela só para dar o OTK, ou quando para tirar uma carta do oponente que esteja me atrapalhando lá atrás. Então eu não acho necessário usar 2 dela, até porque eu posso devolvê-la para o extra deck com o efeito de alguns Salamangreat. Então só 2 dela é necessário. Usei um update, que infelizmente eu só consegui invocar ele na final, para o Barreload bater 2 vezes, e me ajudou também a ganhar a final. É uma carta muito boa, mas é um pouquinho difícil acessar o efeito dela se você tiver que usar o efeito do XYZ. E uma Rita, que eu não consegui invocar ela durante o torneio, mas é importante ter, porque ela é um XYZ que eu preciso de um monstro fogo em qualquer outro monstro, então às vezes ajuda com monstros genéricos. E também usei um Transcode Talker, que eu também não invoquei, mas é uma carta muito boa, principalmente para dar o TK, combando junto com o update. Um Barreload. Carta muito boa, forte e sem comentários quanto a ela, é essencial no deck. De fusão eu usei uma fusão do Salamangreat, também é o que comba no OTK. Ela que faz o OTK no caso, pelo efeito dela, é uma carta muito forte, mas que tem quase só essa função, então ela é difícil de ser invocada, apenas quando eu já tenho certeza que eu vou matar o oponente. De XYZ eu usei 2 dela, precisei das 2, quase sempre, então apesar de que eu estava usando antigamente só uma, mas eu descobri que é necessário ter 2 no deck, até porque às vezes eu tenho outra carta que eu quero reciclar e acabo não dando prioridade para ela. Então 2 é mais seguro no extra deck. E por último, uma carta que eu não cheguei a invocar, mas que invocaram contra mim, um outro Salamangreat, que é muito forte, Bagusca. Não tive a oportunidade de invocar ela, mas é uma carta muito boa, necessária também ter no extra deck. De side para esse torneio, eu usei 3 Brancatops, é uma carta ótima, muito forte no formato e que me ajudou bastante. Eu usei uma foice e 2 artefatos. Perdão, um artefato foice e 2 santuários. Eu queria ter usado o terceiro, mas foi sal, como diz o David. E me ajudou bastante, principalmente na Mirror Match contra o Salamangreat. Usei 3 Pesadelos Intermináveis, que foi uma carta que também me ajudou bastante na eliminatória contra Trickstar, que fica destruindo aquele campo chato lá. E foi a única hora que eu usei ela no torneio. Usei 3 Gozen Match de side. Não cheguei a usar no torneio, não foi necessário. Mas é sempre bom ter, até porque os Salamangreat são todos do tipo Fire, que inclusive é o extra deck. E a carta que fez eu ganhar a final, Reiniciação Vermelha. É uma ótima carta, muito forte, principalmente contra deck de taps, que tem muito Altergeist na cidade, tem Paleo Frog, então essa carta aqui pode decidir o jogo. Apesar do que a gente às vezes tem que pagar metade dos pontos de vida, mas se for para dar um OTK no oponente ou para travar ele totalmente, vale a pena. Esse foi meu deck profile. Isso aí, o deck profile do Edinaldo. Finalmente ganhou, depois de muito tempo. tempo. Praticamente quase anos sem pois ganhar. é.